Legal, pessoal. Olha só, a gente na página 33, só para a gente fazer uma recapitulação aí, vocês leram até o capítulo 3, ou se não leram, vão ler, né? E a gente vai trabalhar então hoje duas lições, ok? O capítulo 2 e o capítulo 3, para a gente dar uma otimizada aí no nosso tempo. E também porque eles são bem sintonizados, conectados, né? E aí, para a gente recapitular, e a gente vai falar com muitos detalhes depois de cada um dessas cinco práticas, e é isso que é o grande lance desse livro, né? Ele é bem prático, nos ajudando realmente assim. A gente já sabe o conceito, né? Como a gente já conversou sobre formar heróis e não ser o herói, aquela coisa toda. E o livro vai dar para a gente algumas ferramentas que são fantásticas, ok? Então, nas próximas aulas a gente vai falar especificamente. Mas, por hora, vocês já podem ir memorizando essas 5 práticas, beleza? A primeira é pensar na multiplicação. Lembra que a gente fez isso aqui, ó? Beleza? Todo mundo fazendo assim, ó. Pensar na multiplicação. A gente precisa ter essa mentalidade de multiplicação, certo? Olhar para o ministério, olhar para a igreja e sonhar alto, sonhar grande, certo? Ter alvos elevados, crendo que Deus é um Deus de multiplicação. Então, a gente vai ser estimulado o tempo inteiro a fazer isso. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Ministério de casais. Não, eu quero alcançar 10 casais. Multiplica isso por 100, multiplica isso por 1000, certo? Pense em multiplicação. Quantas pessoas a gente pode alcançar se a gente tiver essa mentalidade de multiplicação e não uma mentalidade de adição, certo? O segundo é dando permissão. É aqui, ó. É ver o potencial das pessoas. Não olhar para o seu potencial, mas olhar o potencial das pessoas que você está liderando e poder dar permissão para que elas façam o que elas podem fazer com base nos dons que ela tem. Então, as técnicas, né, que a gente vai aprender depois é ser intencional nesse sentido, olhar para as pessoas e dizer para elas, olha, eu vejo em você grande potencial, eu vejo em você um grande líder, eu vejo em você uma pessoa que vai influenciar multidões, eu vejo em você alguém que pode muitas coisas, entende? Quando a gente olha para ela e vê o que Deus pode fazer por meio da vida dela, até mesmo ela vai ficar surpresa muitas vezes, não é verdade? Fala, sério que eu posso isso? É sério que você está vendo isso? Então, isso é uma forma da gente ativar, né, e empoderar as pessoas para que a gente possa dar permissão a elas. O segundo é aqui, a mão no coração, ó, multiplicando discípulos, compartilhar a nossa vida. Então, tem a ver com o nosso coração, certo? E aqui é o grande lance. Lembra que a gente falou na última aula? Jesus, no ministério dele, passava 73% do tempo no pequeno grupo, com as pessoas, certo? E é isso que a gente precisa fazer também. Para isso a gente precisa partilhar a nossa vida, não partilhar currículo. É claro que o que a gente está fazendo aqui na sala é muito importante, né? Partilhando uma aula, partilhando um conteúdo e tal. Isso é bom, mas não é o mais importante. Se eu não viver isso ou se isso não estiver em mim, certo? A maior aula é aquilo que a gente vive, né? Então, partilhar a nossa vida. Em segundo lugar, ativar o dom. Então, lembra que a gente colocou a mãozinha assim? A mãozinha assim é o herói, quando ele fala, Deus abençoa os meus dons. O formador de herói, ele fala assim, abençoa os dons das pessoas que nós estamos liderando. Então, é esse movimento aqui, ó, ok? De abençoar e ativar os dons, impor as mãos e abençoar as pessoas. E, em segundo lugar, é o contar, a mão contando assim, ó, ok? A mão contando assim. Que é a construção do reino de Deus. O herói conta quantas pessoas estão na igreja, ou quantas pessoas estão fazendo parte do ministério, quantas pessoas estão na igreja. Então, uma igreja que pensa em multiplicação, ela não está contando quantas pessoas estão no culto, ela está contando quantas igrejas ela está abrindo, quantas pessoas ela está enviando, quantos lugares ela pode alcançar multiplicando outras igrejas. Então, a plantação de igrejas é algo que precisa fazer parte da nossa visão, né, como igreja, assim como a multiplicação das células, multiplicação dos líderes dos ministérios. Então, o pensamento de multiplicação é muito importante. Beleza? Então, isso a gente viu aí no primeiro capítulo. Agora, nesse segundo capítulo e no terceiro capítulo, a gente vai falar de perguntas erradas e perguntas corretas, né? E aí, nós vamos ver o diagnóstico de 5 tipos de igreja.
me ajudem aí, a página 44. Abram aí, eu vou tentar fazer esse desenho aqui, certo? Vamos ver se eu consigo aqui. Então, a primeira aqui, o primeiro tipo de igreja é a igreja que está em declínio. E aqui, claro, a gente está falando de igreja, mas a gente pode falar de ministério ou célula, certo? Até a própria vida do líder, ok? Nesse primeiro nível, qual é a característica das perguntas das igrejas que estão nesse primeiro aspecto aqui, desse primeiro característica, né, de igreja? Quem pode ler aí essas perguntas, por favor, na página 45? Perguntas que levam ao declínio? Isso. Como continuo liderando este ministério quando não há voluntários para ajudar? Vou deixar para o senhor. Desde não? Pode ser essa pergunta. Como evito ser desencorajado quando não estamos obtendo os mesmos resultados que costumávamos obter? Como podemos honrar melhor os legados daqueles que estão morrendo ou se afastando? Como poderíamos simplificar ou consolidar vários ministérios, já que não temos voluntários suficientes para apoiá-los? Como podemos reduzir os custos para pagar as contas, possibilitando-nos manter financeiramente viáveis? Legal. O que tem de errado aí com essas perguntas, pessoal? Tem muito como, né? Tem muito como. O como necessariamente não seria um problema, né? O que então seria um problema aí nessas perguntas? Para onde que a pessoa que está fazendo essas perguntas está olhando? Para ela mesma. Para ela mesma, certo? O alvo é ela. Então, como é que a gente pode manter, né? Como é que a gente pode... Na verdade, não é nem manter, porque ela não está conseguindo, não tem voluntário, não está tendo resultado. O que a gente pode mudar? Vamos juntar alguns ministérios, porque não está tendo gente suficiente nesses ministérios, ou não está tendo gente suficiente na célula, não está tendo gente suficiente numa programação da igreja, vamos fechar essa programação. Então, na verdade, é uma gestão da crise para não fechar, né? E sempre o objetivo o olhar está para dentro, né? O olhar é para si mesmo. Vocês já viram igrejas assim, com essas perguntas? Já. Ministérios fazendo essa pergunta? Obviamente que não é aqui na nossa, né? Não é na nossa, em nome de Jesus. Mas, enfim, pessoal, infelizmente a gente se pega, né, com esse tipo de pergunta. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: essas igrejas, esses ministérios e até mesmo essas células, elas estão em declínio. As perguntas estão erradas, né? E a gente vai ver a importância, né, de fazer boas perguntas. E para a gente ilustrar isso aqui, tem um texto aí, Atos 1:8. Quem sabe de qual? Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então Jesus, ele fala isso antes de ascender aos céus, certo? E é muito interessante, né? Se a gente for ler, enfim, a gente vai ter que dar uma corridinha aqui, mas se a gente for ler o início do capítulo 1 do livro de Atos, a gente vai ver Jesus falando com seus discípulos, né? De que eles teriam que esperar até que eles fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E os discípulos fazem uma pergunta errada para Jesus, né? Eles estavam olhando para as demandas próprias dele. Então, quando o Senhor vai instituir o reino em Israel? Então, eles estavam olhando com uma perspectiva política de Jesus, um libertador de Roma, né, desse domínio estrangeiro em Jerusalém. E Jesus falou assim: não, vocês estão fazendo a pergunta errada. O Espírito Santo, aí vem o Atos 1:8, né? Eu vou dar o Espírito Santo para vocês serem minhas testemunhas. Esse é o poder, não para uma libertação política que vocês estão esperando do Messias, mas para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria até os confins da terra. Então, quando a gente faz perguntas erradas, a gente perde o alvo.
a gente perde a perspectiva do lugar onde a gente realmente deveria ir. Vamos ver aí o segundo nível, certo? O segundo nível é o nível da expansão, certo? Expansão. Quem pode ler, por favor, aí as perguntas desse segundo nível? E, enquanto a gente estiver lendo, vai pensando aí no que está errado nessas perguntas. Perguntas que levam à estabilização. Como posso treinar alguém para assumir o meu lugar, para que este ministério continue depois que eu sair? Como podemos manter níveis anteriores de participação nos dias úteis da igreja quando enfeitamos a propriedade? Como podemos tornar a igreja melhor possível para as pessoas que Deus nos trouxe? Como conseguimos voluntários suficientes para manter todos os nossos ministérios? Como podemos usar melhor os fundos da igreja para manter nossas instalações e apoiar melhor na nossa equipe? O que tem errado aí, pessoal, nessas perguntas? Ainda tá dentro, né? Não tá... Ainda tem um erro aqui. É só manter. Ainda está muito concentrado. E não ter. Só que manter o... Sim, exato. Até a primeira pergunta fala depois que eu sair. Como que vai ficar assim? Uhum. Exatamente. Então, eu tô fazendo algo, quem vai continuar o que eu estou fazendo? Quem vai manter o que eu estou fazendo, né? Eu até grifei aí, na segunda pergunta tem a palavra manter, na quarta tem a palavra manter, na quinta tem a palavra manter, a terceira pergunta tem assim, como é que a gente vai cuidar do pessoal que Deus já trouxe para nós, né? Então, o olhar, claro que não são perguntas assim, equivocadas no sentido... elas não são erradas na essência delas. A gente precisa, claro, se importar com as pessoas que Deus tem dado, a gente precisa cuidar do que a gente tem e não perder aquilo que foi gerado até aqui, óbvio, né? Mas, quando o nosso olhar está nessa estabilização, né, a gente, enfim, vai ter muita dificuldade, certo? A gente não vai conseguir avançar. O que vocês acham aí? Vocês já viram essas perguntas nos ministérios de vocês, nas células, na igreja? Qual é a percepção de vocês sobre essas perguntas? Eu acho que não são perguntas sem sentido. Uhum. Olha para dentro do nosso grupo, da nossa célula. Tem Tem um sentido. Mas eu acho que é como você falou, né? Às vezes a gente não enxerga além, porque a gente está preocupado com manter, né? Por exemplo, na célula. A preocupação sempre é que ninguém saia. Eu acho que muito mais do que trazer alguém é que ninguém desista. Tanto no ministério também, minha preocupação no ministério. Eu me preocupo, aliás, muito, né? Que chega de gente nova. Mas a minha maior preocupação ainda é que os que já estão desistam. É manter, né? É manter. Não desistam. Ele fala também no livro que essas perguntas não são necessariamente erradas, mas são perguntas melhores para ser feitas. Exato. Se a gente ficar nessas perguntas, a gente fica só mantendo. Então, o Milton falou, a gente fica mantendo, tentando manter o que tem, mas nunca melhora, porque a gente está fazendo as perguntas. Exato. E assim, o que é interessante é que assim, 80... A Glícia ia falar? Pode falar, Glícia. Então, uma estatística bem interessante é que 80% das igrejas nos Estados Unidos, no caso, né, mas eu acredito que não foge muito da nossa realidade, né? 80% das igrejas estão nesses dois níveis, de declínio ou dessa estabilização, né, dessa expansão linear, vamos dizer assim, né? Onde se deseja manter ou não perder o que foi conquistado até aqui. 80%. Vamos ver o terceiro nível aí, pessoal, que já é um nível de uma setinha numa ascendente aí, né? Então, crescimento. Quem pode ler essas perguntas do terceiro nível, por favor? Perguntas que levam ao crescimento. Pode ler. Meu estilo de liderança deve mudar agora que crescemos tanto? Como podemos ajudar os recém-chegados a nos conhecerem e a se sentirem mais bem conectados? Como podemos fechar a porta dos fundos para que mais pessoas recém-chegadas
se envolvam em nosso processo de discipulado? Como podemos decidir entre uma expansão dos prédios da igreja e uma adição de outro culto de adoração que não limite o crescimento? Como podemos continuar crescendo na missão à luz de tantas pessoas novas que ainda não dão o dízimo? Legal. O que tem de errado aí nessas perguntas, pessoal? Eu queria responder essa pergunta, eu posso fazer uma afirmação, eu estava lendo em casa, eu achei Claro. que a nossa igreja local está definida. Nível 3? Eu falei para a pessoa que esse seria o nível, eu até coloquei aqui, nível da igreja local. Eu acho que a gente está nesse nível aí. Sim. Não sabe se reforma templo, se aluga galpão. Vamos fechar as portas do fundo? Quando eu fui ler esse nível, a primeira hora eu falei assim, eu vou ler esse nível para ver que a gente se encontra. Eu li esse capítulo 2 vezes, e na segunda leitura eu fui para essa interpretação. Eu acho que a gente está nesse nível. E esse nível aqui, ele conta muito com a adição, né? Mais pra frente ele fala da multiplicação, no terceiro capítulo. Aqui está crescer. Crescer é adicionar. Né? Adicionando mais gente aqui para dentro, adicionando. Mas não está multiplicando para enviar novas igrejas, enviar missionários, enviar ministérios, etc. Eu acho que está muito na adição e não na multiplicação. Muito legal. Show de bola. A gente falou um tempo atrás daquele livro, A Treliça e a Videira, lembra? Então o olhar é muito para a treliça, né? Então a gente fica preocupado, puxa, a nossa estrutura não está adequada, a gente precisa ter um culto melhor, a gente precisa ter uma estrutura assim, etc. Então, não é que seja errado a gente desejar e cuidar da treliça ou da estrutura, ou fornecer uma boa estrutura, por exemplo, ter recursos financeiros, né? A gente direto está nessa pegada, meu Deus do céu, né? Temos demandas, né? E a gente precisa avançar, mas o pessoal novo que está chegando, às vezes não avança nessa área, ou demora para compreender, os mais antigos acabam tendo que fazer esse sustento, etc e tal, né? Mas é um olhar ainda para dentro, né? Ainda é um olhar sem muita perspectiva, né? De multiplicação. Isso aqui é um contexto que nós vivemos, vai determinar, isso não quer dizer que deve ser algo estanque, né? Mas acho que o contexto que a gente vive, que nós vivemos, vai determinar as perguntas que fazemos. E aí, quando a gente está tanto no 1, 2 ou 3, vai fazer com que a gente se pergunte, levando em conta o contexto. E claro que a gente deve romper, né? Quando a gente chega no 4 e no 5, que já o pastor vai entrar, aí a gente vai ver que vai mudando o contexto, ele vai mudar a partir de quando você muda as perguntas. Só que o contexto ele é muito... Ele literalmente sufoca a gente para que a gente faça as perguntas que seriam erradas, não desnecessárias, mas erradas, entendeu? Eu acho que é isso que acontece. Exatamente. Quem consegue traduzir tudo isso aí para o nível ministerial? A gente fala de nível de igreja, né? Olhando assim para o ministério, todos vocês são líderes de ministério aqui, né? Como é que se aplicaria esse terceiro nível aqui dentro dessa perspectiva ministerial? A questão da porta dos fundos. Como que eu posso fazer com que o meu ministério seja tão atrativo que evite vazão de pessoas? E também aqui a questão do como podemos continuar crescendo a questão da luz e tantas pessoas do livro, a questão de recursos. Né? Como eu posso tirar uma foto boa se eu tenho uma câmera, sabe? Tipo, esses negócios. E principalmente o estilo de liderança. Caso o ministério cresça assim, será que eu tenho que mudar? Será que eu tenho que ser mais autoritário, essas coisas? Sim. Seria um nível assim de transição mesmo. Então, por exemplo, essa pergunta 3, por exemplo, fala assim, como é que a gente faz para essa galera que está chegando se envolva no processo do discipulado, né? Então, quer dizer assim, que um processo ainda não é um processo ainda tão claro. Lembra que a gente falou na primeira aula sobre a questão da cultura? Então, é uma coisa que a gente ainda precisa reafirmar. Por exemplo, na questão da célula, é necessário ainda falar sobre treinar alguém, ou sobre multiplicar, ou sobre expandir, ou até no próprio ministério mesmo, né? Formar novas pessoas, treinar novas pessoas, mentoreá-las, passar tempo com elas. Então, os 3 Cs, eu acho que foi você que trouxe essa questão também na aula passada, né?
É até legal, assim, no final do livro vocês vão ver que eles, lá na igreja deles, eles usam outros 3 Cs, também como uma amostra do processo deles, né? Só na verdade, o conectar para eles é o segundo C. Mas, enfim, para nós o conectar, crescer e compartilhar. Então, o que a gente quer de toda pessoa que desenvolve nessa igreja local? Que ela tenha um encontro com Deus, que ela se conecte com Deus, se conecte com as pessoas, que ela cresça na fé por meio do discipulado, que ela esteja num processo contínuo de avanço, para que chegue um momento que ela compartilhe, que ela faça isso com outros. Então, a diferença do crescimento e da multiplicação é isso, né? Eu não só quero adicionar alguém, ou crescer nesse sentido. Então, beleza, nós tínhamos 100 pessoas na igreja, agora nós temos 110. Agora nós temos 120. Ok, nós estamos crescendo, mas não é multiplicação. Então, assim, essa pessoa que veio agora, vamos citar o exemplo do Bruno, né? Que daqui eu acho que é o mais recente, né? Chegou na igreja ano passado, foi batizado, glória a Deus, e maravilhoso. Você foi adicionado, muito bom, certo? Mas o que a gente quer ver em você? Você fazendo isso com outros, né? E desenvolvendo isso na vida de outros. Então, aqui a gente vai ver o tempo inteiro falando da 4ª geração, né? E isso está lá em 2 Timóteo 2,2, né? O apóstolo Paulo falando, né? Para Timóteo confiar aquilo que ele recebeu do apóstolo Paulo, homens fiéis e idôneos que vão repercutir isso para outros. Então, a nossa influência chegando na 4ª geração. A gente só vai saber se o que a gente fez foi realmente bom se a gente ensinou tão bem o discípulo a ensinar tão bem outra pessoa para fazer isso com o outro. Então, só adicionar, por isso que muitas vezes a célula pode estar cheia, né? A gente tem essas experiências, né? A célula está cheia, mas a gente não está treinando e sendo intencional nesse processo, e aí chega um momento em que esse crescimento ele tem uma perda de vigor, né? E acaba se definhando se a gente não tem esse processo de multiplicação. Só pensando na nossa igreja de novo, aqui, um trecho que mais chamou minha atenção, né? Até por eu achar que a igreja a gente está nessa caminhada, mas ele pergunta aqui, né? Como podemos fechar a porta dos fundos para que mais pessoas chegadas se envolvam em nosso processo de discipulado? Eu acho que a igreja aqui, ela está fazendo, tem essa preocupação, mas em contrapartida está fazendo uma outra coisa, que é como envolver os que já estão. E aí, fica aqui para citar com 2 pesos, talvez na mesma medida, né? Existe o trabalho um esforço, melhor dizendo, para envolver os que já estão, né? Se conectar ou se envolver no processo de discipulado, e ao mesmo tempo a gente está essa preocupação de como envolver os que estão chegando. Então, acho que a gente está assim nessa luta. Sim. E seria bom, agora já é uma crítica minha, que a gente já estivesse até totalmente nesse sentido aqui, se preocupando com os que estão chegando para que eles se envolvessem. Eu acho que a gente já está fazendo esforço para envolver os que já estão há algum tempo. E isso atrapalha até nesse processo aqui. Sim, é verdade. Olhando até um pouco do que o Pedro falou, né? Essa semana eu li um outro livro que se chama O Líder da Próxima Geração. É um livro que conecta muito com esse formador de heróis. E ele fala que quando a gente lidera, a gente tem que saber no que a gente é bom, o que a gente faz com excelência, no que a gente foi vocacionado para fazer. E o que a gente não faz bem, a gente não tem que segurar para nós. A gente tem que soltar para o resto da equipe, porque muitas dessas pessoas elas foram vocacionadas para fazer aquilo, sabe? Deus colocou uma graça sobre elas para fazer aquilo. E é justamente o que o formador de herói tem que fazer. A gente tem que confiar nas pessoas que a gente cuida e discipula. E do lado do ministério, a gente tem que começar a soltar mais a corda, entendeu? Eu acho que o problema na nossa igreja é que a gente segura tudo para nós. E a gente não confia que as pessoas que estão junto com a gente possam fazer melhor do que a gente, porque é isso que o formador de herói faz. Ele forma heróis que vão ser melhores do que ele mesmo, para ser os futuros líderes da próxima geração que tem por vir. E assim, as pessoas que vão entrando na igreja vão se conectar com todo o processo. Porque a gente fez discípulo, uma pessoa que a gente lidera no ministério, ele vai fazer outro discípulo que talvez não vai servir no nosso ministério, mas vai servir em outro, porque Deus vocacionou aquele para aquilo. Então a gente tem que ser corajoso nesse ponto. Eu acho que é um ponto que a nossa igreja peca muito.
a gente segura para nós a responsabilidade inteira, em vez de começar a soltar e acreditar no potencial das pessoas. É verdade. Não, então, é uma mudança de mentalidade, né? E é por isso que tudo começa nesses valores realmente, né? Que está no núcleo ali e que gera toda a cultura. Então, se a gente não mudar a essência, sempre a gente vai ter esses vícios, né? Então, alguém que chegou agora não vai ter uma estrutura para ser algo natural para ele, vai ter sempre uma coisa forçada falar de multiplicação, né? Talvez vai se sentir sempre agredido, né? Então a gente tem casos na igreja que falam, não, eu preciso procurar um tratamento agora, né? Porque eu fui muito machucado por isso, ouvi muito sobre isso, fui muito cobrado sobre isso. Então, por quê? Porque era algo externo, né? Não era uma coisa de dentro para fora. Então, se não for algo assim, cultural. Então, beleza, Jesus, os discípulos estavam falando assim, Jesus, o Espírito Santo é para gente, para o seu, que você está falando é quando você vai instituir seu reino em Israel. Não, gente, o Espírito Santo é para vocês serem minhas testemunhas. Eu estou falando de multiplicação. Vocês estão olhando para Jerusalém, vocês estão olhando para vocês, eu estou olhando global, eu estou olhando multiplicação, estou olhando milhões, bilhões de pessoas. Então, vocês vão receber para serem testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Jesus, aí é até legal, Jesus está ascendendo aos céus, e aí os discípulos ficam lá, olhando para o céu, né? Deve ser muito louco isso aí nessa hora. Aí o pessoal fica lá. Aí tem que vir 2 anjos, né? Falou, e aí, galera, vocês estão olhando o quê? Bora! Nós temos muita coisa para fazer. Bora fazer o que Jesus ensinou, cara. Bora fazer aquilo que Ele que Ele ensinou vocês durante esse tempo todo. Né? Ele treinou vocês, Ele passou tempo com vocês, Ele foi intencional com vocês, Ele fez, vocês viram, né? E agora Ele enviou vocês para fazer, então bora lá. Gênesis e Apocalipse fala isso, né? E é uma coisa que a gente peca igual os discípulos ali, enquanto vê Jesus ascendendo ao céu. Se a Bíblia fala do começo ao final de multiplicação, por que a gente ainda está parado em centrar as coisas na gente, em vez de multiplicar? Isso. Então, essa palavra, ela é boa, né? Mas o que a gente precisa realmente buscar é essa outra palavra, né? Que é a multiplicação. Então, isso aqui, gente, realmente é uma intencionalidade que a gente precisa desenvolver e clamar para que Deus nos dê, né? E não é assim, como é que eu faço para a minha igreja crescer? Então, essas perguntas são as perguntas erradas, né? Não se trata da minha igreja com o I minúsculo. A gente está falando da igreja com o I maiúsculo, né? Do reino de Deus, da igreja de Deus. Então, muitas vezes, nesse processo, a gente vai perder quando a gente envia, por exemplo, a família aqui do Lucas, né? Para o Pacaembu, 2 anos e meio atrás, falou, pô, você é doido, cara. A gente já não tem recurso financeiro direito. Você vai mandar, sei lá, 15, 20% da arrecadação para lá e vai mandar os líderes, assim, excelentes líderes que você tem. Então, não faz sentido se a gente pensar no nosso reino ou na nossa igreja, entende? A gente vai tentar segurar. Por isso que às vezes não faz sentido a multiplicação de uma célula, por exemplo, né? Vou multiplicar a célula, vou perder a galera que está aqui, ou essa comunhão, vou perder ou então um líder, né? Não, eu sou o cara aqui, né? Eu sou o herói, sou eu que estou aparecendo, eu vou ter que treinar alguém e eu vou ter que ficar nos bastidores. Mas eu que queria aparecer, né? Eu que queria estar com a ênfase, né? Entende? Então, na verdade, isso trabalha muito, um processo muito mais interior mesmo, de saber para que nós fomos chamados e isso nos impulsionar. Agora, o que chama muita atenção, cara, são esses dados aqui, né? 96%. Então, a gente não está falando, tipo assim, de 2 de cada 10 igrejas. Está falando de pelo menos 9 de cada 10 igrejas têm essa mentalidade, né? Ou estão lutando nesse sentido, né? De se manter ou resolver o crescimento que ela tem. Chegou mais 50 pessoas, a gente precisa comprar mais 50 cadeiras, né? A gente precisa reformar o templo, a gente precisa
dar um jeitinho na estrutura para acomodar melhor essas pessoas, entende? Então, sem uma mentalidade de envio, de multiplicação, de plantação de igrejas e de realmente enxergar isso nas pessoas. A gente olhar para as pessoas que, cara, com um potencial enorme, né? São profissionais liberais, têm seus empregos. Então, a gente vê muito igrejas que têm um pouco desse DNA de plantação de igrejas, envia engenheiro, cara, envia advogado, envia médico, envia servidores públicos, envia professores, envia... Cara, vamos ganhar, vamos abrir igrejas, vamos expandir o reino. Se a nossa vocação é realmente fazer discípulos e expandir o reino de Deus, por que a gente fica limitado no nosso clubezinho, né? Nas nossas coisinhas de dentro da igreja, né? O meu negócio é fazer um culto funcionar. E claro que a gente precisa fazer os cultos funcionarem, né? Isso é bom, não é ruim. Só que, cara, no fundo, sabe que a gente só vai olhar para isso, né? Então, que Deus nos ajude realmente a ter essa percepção. Aí vocês perguntam, mas como é que a gente faz isso? O livro, cara, essas 5 práticas aqui ajudam muito, né? Ajudam demais. E é o que a gente vai falar depois com calma no decorrer aí do curso, beleza? Das próximas aulas, dos próximos domingos. Mas, assim, em linhas gerais, é o líder de célula que ele precisa intencionalmente estar treinando alguém. Então, ele faz e alguém assiste, certo? Depois ele faz e essa pessoa... Na verdade, o que ele coloca aqui é o seguinte, o líder faz... O outro assiste e depois eles conversam sobre isso, eles comentam sobre isso. Você viu que eu fiz isso? Você entendeu por que eu fiz aquilo? Né? Ok, agora eu vou fazer e você vai me ajudar. Essa pessoa vai me ajudar a fazer. E depois a gente conversa sobre isso. Como é que foi para você? Você me ajudou? Você fez essa parte da abertura? Você me ajudou nessa questão? Ok. Agora você faz e eu te ajudo. Certo? Isso é intencional. E depois vocês conversam sobre isso. Depois ele faz e você assiste. E depois vocês conversam sobre isso. Depois ele vai fazer e outra pessoa assiste. E você já está em outro lugar, fazendo isso com outra pessoa. Entende? Então esse é um processo que mas e no ministério, como é que isso acontece? Da mesma forma. Eu estou fazendo e você me assiste. E a gente vai conversar sobre isso. E agora eu vou fazer e você vai me ajudar, ok? E a gente vai conversar sobre isso. E depois, agora você faz e eu te ajudo. E a gente vai conversar sobre isso. Agora você faz e eu assisto. E a gente vai conversar sobre isso. Agora você faz e outra pessoa está te vendo fazer e eu estou indo embora. Então, é o cara que, por exemplo, a gente pode colocar isso, por exemplo, com um instrumento, né? Como vocês têm feito? Eu estou fazendo e você está me vendo. Agora você vai me ajudar. Eu toco 3 músicas, você toca uma música. Agora você faz e eu te ajudo. Ou no violão, você no começo vai ficar do meu lado ali, às vezes sem som no seu violão, mas você está me ajudando. Agora não, você vai ministrar as músicas e eu estou te ajudando. Aí você faz sozinho. Mas isso precisa ser uma coisa muito natural, pessoal. Porque se não for algo que é intencional, a gente sempre vai ficar, mas ninguém quer, a pessoa nasce nessa estrutura. Então, ela vai entender que isso é o normal da igreja. O normal da igreja é treinar, o normal da igreja é que ela descubra os dons dela e ela se impulsione para ir além. E que a gente forme essas pessoas. Então a pergunta é, eu estou tentando fazer tudo, ou ser o herói, ou eu estou formando pessoas que fazem isso com outras e outras e outras, que formam outros heróis, entende? Então é uma questão muito cultural mesmo. Por isso que muitas vezes a pessoa fica 5 anos dentro de uma célula, e a gente, seja um líder. Não, eu não quero, não é para mim, não sei o que, eu não quero. Ela não percebeu que a essência é essa, né? E ela vai sempre se recusar aquilo. O sistema está dizendo para ela que está bom. O sistema diz para ela, cara, frequenta a igreja. Se você dá o dízimo, então, cara, aí você vai pro céu direto, né? Tá ótimo, cara. Você não adultera a sua esposa, não. Você não roubou ninguém, não. Você é uma pessoa ética no seu local de... Sou, cara. É isso aí, mano. Não precisa mais nada disso, não. Tá tudo bem. E, então, se ela desenvolve tudo que ela vai pensar, é isso aqui, ó. Tudo que ela vai pensar é isso aqui. Então, é uma mudança de mentalidade. Vamos avançar para o outro capítulo, pessoal, para a gente poder avançar, certo? Então, vamos falar aqui dessas perguntas corretas, né?
Então, o terceiro nível aqui, qual é o terceiro nível, pessoal? Perguntas certas. Perdão, o quarto nível. Isso. Que a maioria aí vai ler ainda, né? O pastor avisou de última hora, não foi? Tá bom. Esses 96% que o senhor falou, ele retrata muito aqui no final do capítulo 3, né? Ele fala das igrejas norte-americanas. Sim. E a gente facilmente poderia nos ver nisso, né? É pior, talvez. Sim. Então, quem pode ler então as perguntas aí desse quarto nível da reprodução? Igrejas nesse quarto nível fazem que tipo de pergunta, pessoal? Eu posso ir lá. Vai lá, Dani, lê aí. Como podemos ser mais ativos no plantio de uma nova igreja? Nossa igreja deveria tornar-se multi-site, é isso? Com o lançamento de um campus adicional. Como podemos fortalecer nossa cultura de formação de aprendizes para que mais ministérios se reproduzam? Como poderíamos aceitar um estagiário ou um aprendiz de liderança? Como formar com a forma de ajuda a treinar os futuros líderes da igreja? Como posso fortalecer o nosso banco, criando um caminho para dar maior ênfase ao desenvolvimento de liderança? Muito bem. O que vocês viram aí de... por que não é o nível 5 essa daí? Por que ainda não seria o nível assim mais ideal, como ele coloca, né? Ele está na reprodução ainda. Aí ele está voltado para a igreja com o O que vocês acham, pessoal? Eu acho que está na reprodução. O crescimento da igreja local só apenas, né? O crescimento da igreja local, será? Aqui tem uma palavra muito... Tem uma palavra que está aqui, óbvio, né? No título. Deixa eu ver que cor que eu vou escolher. Verde. Essa palavra reprodução, a gente gosta dela e usa muito ela também, né? Mas a reprodução é uma coisa e multiplicação é outra. No entanto, a reprodução já é um negócio, cara, que só 4% das igrejas fazem. Então ele coloca o nível 4 e o 5 como assim, a maior parte é desse nível 4, né? 0,5%, talvez 1%, seria o nível 5. Ou seja, uma igreja que pensa em reprodução, então beleza, a gente é uma igreja que vão abrir um outro campus, né? Ou vão plantar uma outra igreja em outro bairro e a gente reproduz, coloca pessoas ali, ótimo, já tem uma mentalidade um pouco mais voltada para o avanço do reino, certo? Mas, e isso já seria um diferencial enorme por parte da igreja, né? Onde a gente já está entendendo que precisa reproduzir. Então ele fala, vamos trazer um estagiário, vamos trazer um seminarista para cá, vamos treinar essa pessoa, vamos trabalhar a nossa liderança com ênfase nessa reprodução. Então já começa a falar sobre isso, treinar sobre isso, começa a trabalhar mais intencionalmente. Cara, isso já seria algo maravilhoso, certo? E é por isso que é um nível 4. Mas o lance aqui, né, o grande diferencial é o nível 5. E aí, essa curva aí já diferente, né, uma curva de um crescimento exponencial, né? Tá certo? É certo, pessoal? Tipo isso, né? Quase lá. Multiplicação. Quem pode ler, então, as perguntas de uma igreja que pensa em multiplicação? Quais são as perguntas que essa igreja está fazendo? Página 64. Quais são as práticas do formador de heróis que eu poderia usar se aplicadas na igreja em que sirvo? Como arranjo tempo para discipular 6 ou mais pessoas que irão discipular outras? Se a plantação de igrejas é a melhor maneira de alcançar as pessoas para Cristo, então como podemos nos envolver mais com igrejas que, por sua vez, plantarão outras igrejas?
Como podemos avaliar e torcer pelo que acontece fora dos muros de nossa igreja e dos limites de nossa cidade? Como podemos mudar de podemos fazê-lo, você pode ajudar, para você pode fazer isso e podemos ajudar? E aí, pessoal, qual é a diferença aí? Qual é a diferença que vocês veem nessas perguntas aí? Mais para fora, né? Eu vejo que ele pensa mais no... para fora, outro, igual ele fala que como a gente tem para discipular 6 ou mais pessoas que irão discipular outras. Ele não fala como a gente tem para discipular 6 ou mais pessoas, se ficar nisso. Ele fala já pensando que essas 6 ou mais pessoas irão discipular outras 6 ou mais pessoas, e assim, É como se fosse um crescimento. Eu acho que no nível 4, eles, é igual você falou, ele está começando a pensar em multiplicar, mas ainda não está multiplicando, porque ainda está mudando meio que a cultura. E aí no 5 já tem isso estabelecido, então todo mundo já faz isso automático, igual o Renato falou. E você já treina alguém sabendo que ele vai treinar outra pessoa e assim por diante. Não é mais tipo, você tem que forçar isso, já é natural, então... Já está no DNA de toda a igreja, né? O DNA de multiplicação. Então tudo que eles fazem já é pensando em mais. Por exemplo, abrir outra igreja, que já sabe que vai abrir outra igreja depois. Até pergunta, né? Exatamente. Você pode ajudar? Você pode fazer, a gente pode te ajudar. Pessoas que já desejam já ir fazer, você só vai dar um suporte, né? Não, isso é muito legal, né, cara? Assim, isso muda o jogo, não é verdade? Isso muda tudo. Vocês lembram daquele livrinho amarelinho do Kate Phillips, O Formador de um Discípulo? Aí ele coloca uma tabelinha em relação ao dinheiro, né? A diferença da adição e da multiplicação, uma pessoa que ganha $1 por dia, não é isso? Mas eu gosto bastante daquele exemplo também do Kate Phillips lá, onde ele coloca a diferença de um evangelista e de um discipulador, lembra? Então, o evangelista que ganha uma pessoa por dia, em um ano, ele vai ganhar 365 pessoas. E o discipulador, ele vai ganhar, no final de um ano, uma pessoa. No final do segundo ano, o evangelista vai ter ganho 730 pessoas e o discipulador, 4, porque ele já ganhou mais uma e aquele que ele ganhou já ganhou mais outra. Resumindo essa conversa, né, em 30 anos, o evangelista teria ganho 10.950 pessoas, o que, cara, seria fantástico, né? Uma pessoa ganhar 11.000 pessoas, praticamente. No entanto, o discipulador que ganha uma por ano e treina essa para ganhar outra, no final de 30 anos, ele teria alcançado 1.073.741.824 pessoas. Então, esse é o poder da multiplicação, né? E é interessante também que ele fala que a diferença de herói e de formador de herói. Por exemplo, o evangelista, no fim, ele vai falar que ele ganhou 10 mil. E o discipulador vai ter ganhado 30, teoricamente. Ele. Mas ele treinou tanta gente que todo mundo foi ganhando e no fim tem um monte. Mas o dele só é 30. E aí as pessoas ficam, não, mas eu quero ser o herói, não o formador de herói. Legal. Eu acho que voltando pensando nisso, eu acho que você, claro, você tem que ser uma pessoa que tem um coração formador de heróis, que quer multiplicar, mas você também tem que querer fazer sua parte de pregar o evangelho e falar para as pessoas. Então não tem como você só ser um ou como ser só ser outro. Você tem que fazer a sua parte dos dois, cara. Não vai ter esse negócio, né? Então, assim, o fatorial da matemática é certo. Sim, claro. E é por isso que Deus deu dons, né? Então tem pessoas que vão ter essa aptidão, por exemplo, da evangelização. Agora, os 5 minutos. Então, o grande lance, né, o grande ponto aqui é que só essa adição não é suficiente, né? E o apóstolo Paulo, por exemplo, né, sendo o maior missionário, o evangelista exemplar que a gente tem na palavra, que abria igrejas, né, era apóstolo, alcançava pessoas, ele fazia discípulos. A ênfase, se fosse só em alcançar a geração dele, tudo teria morrido, né? Tudo teria acabado, não teria chegado nem no segundo século, no terceiro século. A coisa só repercutiu, né, porque houve essa multiplicação, né, essa reprodução espiritual, mas não só essa reprodução do quarto nível, mas a reprodução da reprodução.
de filhos que criam, que desenvolvem netos, bisnetos e assim por diante. Então, a nossa ênfase precisa estar nisso. A gente precisa fazer essas perguntas corretas. E aí, pessoal, para a gente finalizar, se você tiver um pedaço de papel e uma caneta, ele coloca aí, como é que a gente faz então as perguntas certas? Você é líder, certo? Você é líder aí. E aí o Pedro falou sobre isso, né? A gente tem falado isso também na primeira aula, essa questão cultural, né? Se a gente quer mudar o jogo, a gente precisa ser o exemplo disso. A gente precisa, as pessoas olhar para nós, as pessoas, ao olharem para nós, elas precisam enxergar isso aqui, ver que a gente está com essa mentalidade. E claro que a gente vai aprender as práticas, as técnicas aqui, né, que ele vai nos ajudar, mas olhar para as pessoas do nosso ministério e encorajá-las, dar permissão para elas. Então, ter essa mentalidade de multiplicação, poder dar permissão, ver o potencial que cada pessoa tem, né? Não só de fazer uma tarefa para a igreja local, no domingo de manhã, num dia da escala, mas num sentido muito maior de reino, né? E aí a questão de discipulá-las, passar tempo com elas, partilhar a sua vida com elas, que é a estratégia que Jesus fez com os seus discípulos, né? E não só olhando para os seus dons, mas enviando, ativando os dons, impondo as mãos, e cara, você tem dons, você pode, você consegue, há algo de Deus sobre a sua vida, né? E poder fazer essa conta, né? Não daquilo que Deus está fazendo apenas por meio da sua vida, mas por meio das pessoas que você está influenciando. E esse é um chamado de todo cristão, né? Então ele vai falar aí, como é que a gente faz essas boas perguntas? Primeiro, ore por orientação, ore pelas pessoas, ore grande. E aí, nesse ponto, eu quero que você escreva aí qual é o seu sonho, né? Qual é a sua... seu sonho ministerial. Quando você olha para o seu ministério, o que você sonha? Coloque um número, seja bem objetivo aí nesse sonho, tá bom? Pelo que você se move? O seu trabalho todo fim de semana ou toda semana tem qual objetivo? Oi? 150 pessoas na comunicação. 150 pessoas na comunicação. Já faria um estrago, hein? No bom sentido. Isso. Se você tem alguma dificuldade, pensa durante a semana aí, tá bom? Nesse sentido. E claro, né? Se o seu Deus é um Deus de multiplicação, o seu sonho também deve ser, certo? E aí o exercício é como você leu aí no próprio capítulo, né? Multiplica agora isso aí por 100. Multiplica isso aí por 100. Então a gente está falando de 150 mil. Amém? que é um ministério que influencia uma nação, né? Um continente. Multiplica isso. Pensa, só que para você alcançar 150 mil, Brunão, nitidamente você não vai fazer isso sozinho, certo? Então esse é o ponto. Então isso te forçará a treinar pessoas a fazerem isso com outras. E essa tem que ser a nossa intencionalidade. Amém, pessoal? Amém. Qual é o sentimento de vocês aí ao ouvir essas coisas? Para a gente encerrar. Estão em crise ou estão em paz? Estou empolgado para cá. Mais, porém, desafiados. Muito desafiados. Que legal. Até porque, assim, eu acho que isso tudo vem, que nem você falou, uma mudança de mente. Mudar a mente da gente já não é fácil, imagina você provavelmente do outro. Eu tenho muita noção disso. Eu acho que é uma questão, assim, que, né, nesses 2 capítulos que eu li, tem até um exemplo que ele fala da esposa dele, que começa a explorar uma menina lá, uma pessoa, né, e ela fala, não, eu não sou líder, eu não quero ser líder, eu não quero ser líder. Mas você pode me ajudar? Posso. Então, e aí, no fim de tudo isso, então, às vezes a gente
vai muito com a resposta que o outro dá e a gente não, já desiste dela, né? E sempre a gente pode considerar, às vezes, estratégia. Isso. E ela foi super estratégica, porque ela foi dando, a menina foi executando, mas ela só dele, ótimo, você não vai ter, tudo certo. Mas eu não falei isso pra mim. E às vezes eu acho que falta essa visão da gente, né? Sim. E a gente vai, assim, falar mais destrinchadamente sobre isso, né, cara? Porque não é uma coisa que a gente fala, aqui, você precisa fazer, multiplicar. Não é uma coisa que a gente fala para as pessoas, é uma coisa que elas precisam ver em nós, né? E aí que está o grande problema do negócio, porque a gente pode falar muito sobre isso, dar aula sobre isso, né? Mas se a gente não mostrar isso na nossa prática, e Jesus, ele tinha o tempo da pregação, onde ele multiplicava pães e peixes, por exemplo, ele ilustrava o reino dele sobre multiplicação, mas como a gente falou, 73% do tempo dele estava no pequeno grupo. E aí, como eles falam no livro aqui, eu achei bem legal, né? Ele passava tempo com os discípulos, e essa palavra é esfregar. Vocês chegaram nessa parte do livro? Jesus se esfregava, né? Então Jesus estava junto dos caras, e a mesma coisa, assim, dificilmente a gente vai chegar no cara, você tem que multiplicar a célula, e ficar falando isso para ele não vai adiantar nada se a gente não passar tempo. Por isso que esse lance de conversar depois, você me viu fazer, você me assistiu, agora vamos conversar sobre isso. Marca um café, conversa, incentiva, encoraja, empodera, né? Permita a pessoa aí, diga o que você vê nela. Cara, eu vejo em você uma pessoa que influencia uma nação inteira. Eu vejo em você um potencial enorme. Eu vejo que você pode. Então, nesses momentos, é onde você vai tratar a pessoa e ela vai ver isso em você. E isso precisa estar na vida, né? Nessa transferência de vida. Não é transferência de currículo, né? De conteúdo, enfim. Que Deus nos ajude, né, pessoal? Em nome de Jesus. Dani, você ora para nós? Encerramos, por favor?